A gravidez dessa mulher foi de 12 meses. Segundo os rituais satânicos, isso aí tem um significado para eles lá. E ele é um pastor, que a igreja dele é lotada, da África. E a igreja dele é lotada de gente. E ele fala de Jesus. Ele prega o evangelho. Então, só para vocês terem uma ideia como existe pessoas que são totalmente endemoniadas, embora falando de Jesus, mas tem uma doutrina de demônio por detrás. E aí o que aconteceu com a mãe dessa ex-feiticeira? Ela morreu por contar esse segredo. Ela abriu esse segredo e morreu. E essa moça que foi satanista também, foi ex-feiticeira, ela era feiticeira desse mundo todo, e ela saiu porque se converteu, recebeu Jesus e conta. E ela começou a falar, e aí esse Tebeushua disse que ia matar ela, ela teve que fugir para outra cidade. Essa é a história que tem na internet, essa mulher contando esse testemunho. Então você tem uma ideia de como existe essas coisas no mundo obscuro que às vezes a gente não conhece. Vamos passar esse vídeo aqui que é de 4 minutos, que vai falar... O falso profeta do fim dos tempos é descrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 11 ao 15. Ele também é conhecido como a segunda besta, Apocalipse capítulo 16, versículo 13, Apocalipse 19, versículo 20, Apocalipse 20 e versículo 10. O falso profeta é o terceiro na trindade profana, juntamente com o anticristo e Satanás, o qual capacita os outros dois. O apóstolo João descreve essa pessoa e dá-nos pistas para identificá-lo quando ele aparecer. Primeiro, ele surge da terra. Isto pode significar que surge das profundezas do inferno, com todos os poderes demoníacos do inferno sob o seu comando. Isso também pode significar que surge de circunstâncias humildes, secretas e desconhecidas, até aparecer no palco mundial na mão direita do anticristo. Ele é retratado como tendo chifres, como um cordeiro, e como falando como um dragão. Os chifres de cordeiro são apenas pequenas protuberâncias em suas cabeças, até o cordeiro crescer em um carneiro, ao invés de ter a multiplicidade de cabeças e chifres do anticristo, mostrando seu poder, força e ferocidade. O falso profeta vem como um cordeiro, de forma cativante, com palavras persuasivas que atraem a simpatia e boa vontade dos outros. Ele pode ser um extraordinário pregador, um orador, cujas palavras demonicamente fortalecidas vão enganar as multidões. Entretanto, ele fala como um dragão, o que significa que sua mensagem é a mensagem de um dragão. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, identifica o dragão como o diabo e Satanás. O versículo 12 nos dá a missão do falso profeta na terra, forçar a humanidade a adorar o anticristo. Ele tem toda a autoridade do anticristo porque, como ele, o falso profeta tem o poder de Satanás. Não está claro se as pessoas são forçadas a adorar o anticristo ou se são tão encantadas com esses seres poderosos que caem ao engano e o adoram de bom grado. O fato de que a segunda besta usa sinais e prodígios, incluindo o fogo do céu, para estabelecer a credibilidade de ambos, parece indicar que as pessoas vão cair diante deles em adoração do seu poder e mensagem. O versículo 14 diz que o engano será tão grande que as pessoas vão criar um ídolo para o anticristo e adorá-lo. Isso lembra a enorme imagem de ouro de Nabucodonosor, Daniel capítulo 3, diante da qual todos deviam se curvar e prestar homenagem. Apocalipse capítulo 14, versículo 9 ao 11. No entanto, descreve o destino medonho que aguarda aqueles que adoram a imagem do anticristo. Aqueles que sobrevivem aos horrores da tribulação até este ponto enfrentarão 2 escolhas difíceis. Aqueles que se recusam a adorar a imagem da besta estarão sujeitos à morte, mas aqueles que o adoram vão sofrer a ira de Deus. A imagem será extraordinária, porque será capaz de falar. Isso não significa que ela terá vida. A palavra grega aqui é pneuma, o que significa respiração ou corrente de ar, não a palavra bios, vida, mas que terá
terá algum tipo de capacidade de transmitir a mensagem do anticristo e do falso profeta. Além de ser o porta-voz deles, a imagem também vai condenar à morte aqueles que se recusam a adorar o par profano. Em nosso mundo tecnológico, não é difícil imaginar um cenário como esse. Quem quer que esse falso profeta seja, a decepção final mundial e a apostasia final serão grandes, e todo mundo fará parte. Os enganadores e falsos mestres que vemos hoje são os precursores do anticristo e do falso profeta, e não devemos ser enganados por eles. Esses falsos mestres são muitos e estão nos movendo na direção de um reino final satânico. Devemos proclamar fielmente o Evangelho Salvador de Jesus Cristo e resgatar as almas dos homens e mulheres desse desastre iminente. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei nesse vídeo, compartilhe. Bom, então aqui são as características do falso profeta, tá? Esse falso profeta ele vai trabalhar em parceria com o anticristo. São duas bestas, uma que sobe do mar, outra que sobe da terra. Então aí está a parte religiosa desses contextos. Agora eu vou tentar passar rapidinho essa evidência política. Para quê? Para a gente poder dar a nossa pausa e depois a gente continuar, porque tem muita coisa. Não sei se eu vou ter que pular algumas coisas. Uma pena, mas vamos lá. Evidência política. Nesse cenário mundial existe também evidências políticas, certo? Nós vemos aí essa banda podre da nossa política brasileira, e essa banda podre acho que é uma grande parte, a maior parte. Bom, e além disso, coligado, nós temos a parte religiosa e a parte financeira. Segundo Tessalonicenses 3:3 diz assim: portanto, o Senhor é fiel, Ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. Confiamos no Senhor que estáis realizando e continuaremos a cumprir as orientações que vos entregamos. O Senhor dirige os vossos corações ao amor de Deus e na constância de Cristo. Caros irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar, e portanto não de acordo com a tradição que recebeste de nós. Portanto, vós mesmos sabeis que deveis seguir o nosso exemplo. E aí vai falar de várias coisas, mas o que nós precisamos entender? Que existe um cenário político que envolve tudo isso, e nós vamos falar de um agora que é dos tempos de Noé. Jesus disse: como foram nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Lembra do que eu falei de tempo cíclico? É mais uma evidência essa questão de Noé. Só essa parte de Noé pregando, de Noé dizendo que a terra iria ser destruída, de Noé fazendo uma arca para livrar a sua família, só essa parte aí já é uma parte que já se adequa aos dias de hoje. Porém, existe um código chamado Código 58, que um pastor, ele é da Austrália, Steve Chocolante, acho que é isso. Ele fez esse Código 58 baseado no livro de Enoque 1. Segundo ele é um grande estudioso das profecias. Ele, se alguém tem facilidade com inglês, procura lá os vídeos dele, que ele tem muita coisa nessa área de escatologia. Agora, se você não tiver, vai ter que ir para um canal chamado Lauder Balger, alguma coisa assim, que ele traduz os vídeos desse pastor. E aí eu passo o link para vocês depois, se vocês quiserem. E esse Steve Chocolante, ele pegou alguns nomes e fez adequação com os números. E esses nomes, por exemplo, a palavra graça é o número 58, Noé dá o número 58, e várias outras palavras relativas aos dias de hoje. A numerologia numerologia já é outra coisa. Daqui a pouco eu explico essa parte.
A gematria desse número 58 dá várias palavras dos nossos dias. E o que acontece? O livro de Enoque, Enoque 1, existem outros livros de Enoque, segundo esse pastor, que seriam falsos. Esse livro de Enoque, o volume 1, é verdadeiro, segundo ele. E lá vai trazer uma profecia sobre os pastores de Israel. Os pastores de Israel, segundo o que está escrito no livro de Enoque, eles teriam 58 mandatos de líderes, e depois disso viria o Messias. Qual mandato que nós estamos? De número 58. Desde Salomão até os reis de hoje, 58. Nos Estados Unidos também tem 58 mandatos de presidente. Não de presidentes em si, mas de mandatos cumpridos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, acho que é 4 anos, né? Então, sendo que o de número 58 é Trump. Que Trump significa? Trombeta. São indícios. São coisas que a gente precisa prestar atenção. Então, se você quiser profundidade nesse estudo, igual eu falei, precisa de ver o vídeo lá, e ele vai falar de um monte de nomes de palavras com a gematria 58, e vai falar desses presidentes, que é muito interessante. Isso eu acredito que não seja uma coincidência. Uma outra coisa muito interessante também é que o Rabi Judá ben Samuel, que nasceu em 1140, ele nasceu na Alemanha um bocado de tempo atrás, ele era uma pessoa piedosa, uma pessoa de Deus, segundo os relatos, e ele faz uma profecia a respeito de 10 jubileus. O que são esses 10 jubileus? A gente vai estudar mais para frente sobre o que é um jubileu, mas um jubileu é um período de 50 anos, e depois disso existe um ano do perdão. 7 vezes 7, 49, e um ano de perdão. Então, esses 10 jubileus seriam 500 anos. Então ele definiu, ele particularizou esses jubileus. Então ele disse assim: a partir de que o Império Turco-Otomano tomasse posse de Jerusalém, isso aconteceu em 1517, seriam 8 jubileus em 400 anos. Então 400 anos eles iriam conquistar e iria governar. Isso aconteceu? Aconteceu. Por um jubileu seria terra de ninguém. Então, isso aconteceu? Aconteceu. Que o povo de Israel conquistou na Guerra de 6 Dias lá, e eles venceram. No 10º jubileu, estaria sobre o governo dos judeus. Daria isso aproximadamente até o ano passado. E depois disso, daria início à era messiânica. O próprio Messias, ele iria governar. Isso aponta para os nossos dias. Então, se essas três profecias aí aconteceu, é esperado que a próxima também aconteça, cujo Messias governe, e é exatamente o que os judeus eles acreditam, eles ligam todos os estudos dele com esse também, um estudo de Judá ben Samuel. Então esse é mais uma evidência que a gente tem a respeito do momento político, né? Agora nós, analisando a estátua que o rei Nabucodonosor teve uma visão, teve um sonho, nós vemos que são os 5 impérios do mundo. Esses 5 impérios, eles deram início lá no próprio reinado de Nabucodonosor, e eles têm significados, né? Essa parte da cabeça de ouro, arrogância; a parte de prata, força e firmeza; a parte de bronze, rapidez; a parte de ferro, de bronze seria a rapidez, e a parte lá de baixo, já que é o ferro misturado com barro, seria o próprio reinado do anticristo. Porque ferro com ouro, ferro com barro, existe uma coligação, mas não existe uma firmeza nisso. Por quê? Porque esse reinado duraria pouco tempo. Esse reinado seria do anticristo, que nós vemos biblicamente 7 anos. E tudo isso vai juntar, todos esses animais aí, a figura deles vai juntar em um só, que é o animal que
o apóstolo João viu lá na ilha de Patmos, que é essa besta. E essa besta ela tem um forte apontamento para o anticristo, aliás, é o anticristo, mas nós na nossa história, nos dias de hoje, muitas pessoas têm estudado a respeito disso e eles apontam como um bom possível anticristo nos nossos dias, que é exatamente Emmanuel Macron. Esse vídeo é um pouquinho mais longo, eu não vou passar ele todo, mas ele vai falar das evidências que apontam em Emmanuel Macron, uma pessoa jovem aí. Aliás, quem ganhou a Copa? França, né? Só mais um detalhe. Vou deixar 2 minutos aí e depois a gente tira. Depois vocês dou acesso para vocês ao vídeo. Tem um errinho aí nesse vídeo que é 66,06, né? Imitação de Jesus nascendo em Nazaré, né?
Parte aí eu falei já pra vocês, né? Vou pular aqui um pouquinho. Não, essa parte aqui é forte. É forte. Essa parte aqui ligação, de ele né? estudar com jesuíta, pra mim já fecha tudo. Estudou num colégio jesuíta. Lembra lá do Papa? E pior que eles estão sempre se encontrando. Mas tá bom, vamos ver o que tem mais aqui. Ah, outra coisa. O Papa felicitando. Pode ser uma viajada, mas só depois. Isso aí é uma foto de uma revista. De andando nas águas. Bom, voltar aqui. Bom, nós vemos com essas coisas que são evidências. Não estou dizendo que seja ele, mas são fortes evidências porque tem tudo a ver, né? Bom, falando a respeito do número 666, isso é uma questão muito discutida, as pessoas falam, o número da besta, enfim, vamos ler aqui. E a besta obrigou a todos, pequenos e grandes, pobres e livres, escravos, a aceitarem a estampa de marca na mão ou na testa, na mão direita ou na testa, a fim de que alguém pudesse comprar, não pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Bom, aqui nós podemos entender esses detalhes aqui, ó. A marca do anticristo identificada com sua pessoa, 666, ela é uma marca ou uma tatuagem. Falando de marca ou tatuagem, não sei se vocês observam que nós temos vivido nos dias de hoje, são uma época que as pessoas elas desejam pôr um piercing ou fazer uma tatuagem. Isso aí tem já
uma mudança de mente já da época passada. Não sei se vocês lembram, pelo menos na minha época vendia muita figurinha de tatuagem para você colar no braço, na mão. Isso aí vem já tendo uma reforma de mente, exatamente para talvez chegar nessa questão das pessoas aceitarem mais facilmente o implante, que é uma coisa que não é tão... é uma coisa meio dolorosa, e uma tatuagem também. Nunca fiz, mas dizem que é. Então, nessa marca e tatuagem, nós vivemos hoje assim, muito gritante esse culto ao corpo, as pessoas fazerem isso. Outra coisa, ela é visível a olho nu, ela tem que ser detectável, ela precisa ser, não pode ser duvidosa, ela deve ser recebida de forma voluntária ou por pressão. Por exemplo, você quer comer, você põe aí um chipzinho, estou dizendo que seja isso. Mas ela vai ser usada possivelmente após o arrebatamento, mas se vier antes, como eu falei, não aceita. Vamos supor que a gente vai chegar a um ponto de vista aqui, que possivelmente talvez seja o chip lá, o airship, mas pode ser que seja outra coisa. Seja o que for, que tiver essas características aqui, eu particularmente não recebo, mesmo que o arrebatamento não tiver acontecido. Que pode ser que isso a igreja pegue ainda. Ela deve ser recebida universalmente por todos os não cristãos, mas rejeitadas pelos cristãos. Isso aqui é tudo no texto, daqui a pouco a gente vai ver a aplicação. Uma demonstração de adoração e lealdade ao anticristo, promovida pelo falso profeta, e uma opção que selará o destino de todos que a receberem, levando-os ao castigo eterno no lago de fogo. Então esse é o grande problema. Se você receber a marca da besta, você já está destinado, selado, né? A Bíblia diz que a respeito dos cristãos, nós temos o selo da promessa, né? Que é o Espírito Santo dentro de nós. Agora as pessoas que não têm Jesus também são seladas. E esse selo é a indicação que elas vão ir para o inferno. E aqui, no caso, algo mais visível seria essa marca. Não estou dizendo que seja o chip, ele é do tamanho de um grãozinho de arroz, ele é colocado na mão direita ou na testa, que são os lugares mais... Mas para que foi criado esse chip? Para ser um dinheiro único, para acabar com cartão de crédito, com moeda, com dinheiro, com tudo. Documento único, controle de rastreamento. Então para isso foi criado esse chip. Esse chip serve também para você ter a tecnologia, esqueci o nome agora, de aproximação, qual é o nome? Leitura, né? Esqueci o nome. Por exemplo, se tiver no seu computador, você chega perto do seu computador e... Leitor? É 3... Não é QR Code. Esqueci o nome. Mas você chega, por exemplo, perto do computador, o computador liga sozinho, pode ter essa tecnologia numa fechadura de casa, você chega perto, destrava a fechadura, ou do carro, você destrava o carro, tem com essas. Tem também como ficha médica, né? Esse é o benefício que eles apresentam. Não, se você desmaiar e ninguém sabe que você pode tomar ou não penicilina, aí a pessoa faz a leitura e já sabe de qual é a sua ficha médica. Então, tem um monte de benefício. Tem um aspecto bem interessante, né? Se não fosse essa questão de marca da besta, até eu ia colocar. Teve já muitas pessoas que têm, no caso, né? Bom, aqui tem uma parte de outro tipo de tecnologia e outro tipo de chip, que são abduções de alienígena que as pessoas apareceram com esse implante metálico. Mas isso aqui eu não vou me ater a isso. Depois, se vocês quiserem, eu mando um vídeo que vai falar tudo sobre isso. Mas voltando aqui para o chip, olha só o testemunho de Carl Sanders, que é o criador, um dos idealizadores dessa marca. Vou deixar só um pedacinho. God has given me a message to share across this land. And I'm not important, but that message is important. I ask you to open your ears tonight. And the following nights as we share the message of this time. There is a message for this hour.
We hear about a lot of things happening in the end times. There are many books and magazines and videos that talk about the end time. There are many people who do not want to believe we're in the end times. Ye are not children of darkness, you're children of the light. The Holy Spirit will tell you when He's coming. The watchman on the wall had a large horn that he would sound, the shofar horn. Jesus sent us a message. He told us what it was going to be like in the last days. Pular pouquinho aqui. Develop a little microchip for identifying like they were going to close our project down. Back together. We were not successful with the young lady with the severed spine. And as time went along, it looked like they were going to close our project down. Much of our research data had been publicized, and some men came to us that we were to find out were from the government. They were from the CIA and the FBI. And they asked us to develop a little microchip for identification. This was to be used not in human beings, not in animals, but to be put in drug shipments to catch drug dealers. I was not alone there. There were 100 people involved in the project. We began to work on the design of a microchip. When it was completed, it was 0.75 millimeters in diameter, 7 millimeters long. It was the size of 1/4 of a grain of rice. I want to tell you at this point that I was not a Christian, and I did not want anything to do with Christians. But I had married a young lady who was a Christian. They said they wanted this to have a power source and be able to emit a signal. And they told us they wanted us to use lithium as a battery source. Lithium's used in watch batteries, it's used in heart pacemaker batteries, it's used in a lot of places. I designed into this microchip a little charging circuit that would charge that battery. This sounds like a lot of technical things coming together, but if you'll bear with me 1 minute, you'll see what God has laid out about this microchip. When we discovered that we needed to be able to charge that battery, I needed a temperature change, a change in temperature, to cause current to flow through that little charging circuit that would charge the battery. So we began to investigate and find out where in the body does the temperature change the most rapidly. It was determined that there were 2 places in the body that were ideal for the microchip. One was just below the hairline on the forehead. Another place was the hand, the right hand preferred, because most people are right-handed. This didn't bother me, and it didn't bother anybody else on the team. The hand seemed a good place. Nobody wanted it here. And so the design work, everything was completed. The microchip was done. You are seeing it now on some of the Discovery Channel presentations. There are people who have received it already. It is real. It's not something that's coming way down the road. Now, God has got a sense of humor. My daughter came to me, guys. So Deu para entender mais ou menos? Ele como parte da equipe que desenvolveu esse microchip, ele fez através dessas pesquisas que esse chip, o melhor lugar seria na mão na testa pela mudança de a variação de temperatura para carregar a bateria que existe nele. Então é uma grande possibilidade. Pode ser que exista mais tecnologia, pode ser, porém existe um detalhe: foi gasto bilhões de dólares no estudo desse microchip e ainda não foi utilizado em sua larga escala. É uma tecnologia muito avançada para eles poderem simplesmente jogar fora. Mas, e segundo algumas pessoas, já existem milhões e milhões desses chips já fabricados e esperando os seus receptores.
Mas enfim, isso é uma grande possibilidade, né? Não podemos dizer é essa a marca da besta, muito menos dizer não é a marca da besta. Porque ele tem tudo a ver com parte financeira, ele tem tudo a ver com uma... o ser humano que está com fome, ele vai fazer o que mandar, vai. Adora a besta, aí você recebe um prato de comida, a pessoa vai. Então, existe um monte de coisas envolvida nisso, que é a parte financeira e de adoração que se junta. Outra coisa interessante é que na parte política financeira da nossa igreja, do nosso mundo, nossa igreja, está amarrado, 1% da população mundial detém apenas a mesma riqueza que os outros 99% da população. Então, nossa distribuição financeira mundial está assim. E o que esses caras são? São os metacapitalistas. Não é dono de empresa de 500 metros quadrados. São os caras que eles vendem, por exemplo, os gases de fluido refrigerante. Vocês já ouviram falar que os fluidos refrigerantes, eu sou da área da refrigeração, tinha um gás chamado R22. Ele custava R$100 uma botija de 13 quilos. Só alguns anos atrás. Foi feito algumas mudanças, protocolo de Montreal, reunião de não sei das quantas, e aí o que eles falaram? Não, esse gás está fazendo mal para a camada de ozônio. E aí o que eles fizeram? Vamos inventar um gás que não vai fazer mal para a camada de ozônio. O que eles fizeram? Fizeram um gás chamado R134. Passou de R$100 para, vamos supor aí, uns R$1.200. Uma botija da mesma quantidade de gás. E aí, depois disso eles falaram, não, está fazendo mal agora, vamos inventar um outro que é livre de cloro, que é o HCFC. Vamos inventar um outro tipo de gás. Aí os caras fizeram esse outro tipo de gás e aumentaram mais ainda. E aí, por que eles fazem essas coisas? Eles compram cientistas, isso já é comprovado, eles compram cientistas dizendo, está fazendo mal para a camada de ozônio, ecologia, eu preciso preservar. E aí o que eles fazem? Eles jogam lá em cima os produtos deles. Tudo por quê? Questão de financeira. E aí